Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estreamos aqui no nosso canal, um, vou chamar aqui de uma sessão em que a gente procura debater com os colegas professores e todos aqueles que se preocupam com a educação, educação formal, não formal, mas enfim, com a educação no sentido geral. Hoje eu vou falar aqui sobre a educação básica, a educação formal, a escola formal, né? Então, o título do nosso encontro de hoje é Aulas na Educação Básica, em uma perspectiva dialética. É possível isso, pessoal? Bom, antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante levarmos em consideração uma série de fatores, uma série de elementos. Como eu já falei no vídeo que eu gravei para anunciar esse encontro de hoje, 20 minutos é a nossa proposta, eu venho observando bastante, assim, uma produção vasta sobre sala de aula, normalmente com um propósito receituário, de como agir com salas complicadas. Complicada é mau comportamento, não participação, etc. e tal. Mas o que me chama atenção é que são receituários fenomênicos, né? Salvo as exceções, a maioria são fenomênicos, são receitas a serem seguidas que para um determinado espaço e tempo, para um determinado profissional deu certo, né? Isso é bastante complicado, porque numa perspectiva, pelo menos na perspectiva que a gente pensa a educação e o trabalho docente, não é assim que funciona, né? A realidade é mais complexa. Seria muito simples, é de um simplismo tremendo acreditarmos que se seguirmos 7 passos para dar uma boa aula, 7 passos para ser feliz no trabalho, né, as coisas ficarão felizes e dará tudo certo. Né? É um simplismo tremendo. A gente no empobrecimento intelectual, empobrecimento em relação à crise capitalista, né, que a classe trabalhadora é submetida, é até entendível porque esses vídeos têm uma aceitação muito grande na internet. Chama desespero, para também ser um pouco simplista. Bom, então, o que nós observamos hoje? Para quem me conhece, eu sou Jean, sou professor de História e Ciências Sociais. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, como professor de História, né? Ser professor de educação básica é muito diferente de ser professor em outras instâncias da educação formal, como, por exemplo, na universidade. Gravaremos certamente aqui alguns 20 minutos aqui falando sobre essa diferença, mas hoje eu só queria apontar que ser professor de educação básica é um desafio tremendo, é um desafio tremendo, porque nós passamos durante muito tempo, e não é uma coisa de agora, é um projeto político de décadas já em andamento na história do Brasil. Né? O quê? O sucateamento e a destruição da educação básica que seja interessante para os filhos da classe trabalhadora. Né? Então, essa nunca foi a proposta do Estado e o objetivo é cada vez mais sucatear isso. Né? E usar o setor da educação, no caso aqui formal, como uma forma de reproduzir muita riqueza para o capital. Então, ser professor na educação básica hoje, é preciso que a gente entenda, antes de buscar receituários de como dar uma ótima aula, etc. e tal, e sairmos aí destilando um romantismo quase que infinito, entendemos os ataques à educação, que a educação vem sofrendo há décadas. Repito, não é uma coisa agora só do nosso tempo presente. O que é apresentado, o que nós conseguimos captar aqui desse movimento no tempo presente, já é resultado de toda uma longa duração, né, de perspectivas de ensino, perspectivas de como deveria ser uma escola, etc, etc. Né? Então, nós sofremos uma série de ataques à educação, e um deles que eu gostaria de falar hoje com vocês, nesses 20 minutos, breve, 20 minutos, é a plataformização da educação formal. Né? Isso é um problema muito grande. E quando a gente pensa a educação na perspectiva dialética, vou falar isso mais no final, eu observo uma tentativa de conciliar a perspectiva de educação de plataformas, muito rentável ao capital, à burguesia, com uma perspectiva mais crítica. Crítica pode ser de tudo, né? E nós sabemos disso. Uma perspectiva dialética, não dá para conciliar. Já vou adiantando isso, daqui a pouco eu chego nesse ponto. Então, existe uma plataformização da educação formal, né? Isso expressa bastante a precarização, pelo menos no período mais de recorte mais candente, que é esse momento que nós estamos vivendo, retrata muito bem a precarização do trabalho docente, do professor, né? Essa ideia de que basta dar cursos aos professores, que isso significaria, supostamente, a valorização do professor. Pelo contrário, mas muito pelo contrário. Né? Se entope os professores de cursos fracos, vazios, né, no que diz respeito aos interesses
de uma emancipação humana, o interesse da classe trabalhadora, né, e em detrimento das condições mais concretas de trabalho. Não entendi, Jean. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que se quer valorizar o professor, atenção, sem ilusão, o Estado não vai valorizar nunca o professor. Ele tem que ser um serviçal para educar a classe trabalhadora a obedecer às ordens e às regras do capital. Tá? Não só em país, mas internacionalmente pensando. Mas se falasse genuinamente, talvez um romantismo pequeno burguês, sei lá, que sobreviveu ao século XVIII, né? A gente tem que falar de salário, é dinheiro, a gente está no capitalismo, né? Não me venham falar, né, digo, os gestores, os representantes estatais, as grandes empresas, os tubarões da educação, falar que investir e valorizar, demonstrar o reconhecimento de valorização ao professor, dar cursos, e, sobretudo, cursos online e plataformas, né? Por favor, valorização do professor numa sociedade capitalista, de qualquer trabalhador, no mínimo, é salário. Ponto final. Ponto final. Continuamos na outra linha, mas considerando essa primeira frase, valorização do professor é salário pago e salários bons. Considerando, por favor, né, numa perspectiva marxiana, não tem salário bom. Salário é sempre uma desgraça, o assalariamento. Né? Mas dentro ainda da lógica do capital, me venham falar esses políticos de plantão que valorização do professor é dar curso para o professor. Né? Que, na realidade, é só entupir o professor, né, de cursos, de plataformas muito bem pagas pelo Estado. Quando eu falo Estado, pelo Estado Nacional, mas pensando nos Estados nacionais aí pelo mundo afora e, evidente, nos Estados da Federação, no caso do país federativo. Então, existe uma ideia de que dar cursos é um investimento, né, que valoriza o professor. É claro que quando você faz um curso online ou presencial, você vai aprender muitas coisas. Mesmo quando você não concorda com o curso, você aprende várias coisas, né, com o seu antagonista, vamos chamar assim. Tudo bem? Isso faz parte da existência humana. Agora, ninguém vai falar que encher o professor nas suas horas de estudo, ou sei lá, enfim, dependendo da rede privada ou pública que você estuda, você trabalha, né, é realmente valorizar o professor. Grande parte dos professores que eu conheço pelo Brasil afora, rede pública ou privada, quero enfatizar o público, mas privada também, são obrigados a fazerem esses cursos nos seus horários de folga, né? Principalmente acontece muito isso na rede privada, né? E cursos online ainda, não estamos nem falando de cursos presenciais, em que você vai ali, mesmo com um posicionamento diferente, diverso, isso faz parte da existência, a vida é assim, a história tem muitas controvérsias, contradições, a gente precisa encarar elas, né? Não simplesmente ficar numa bolha. Mas não se trata nem desses cursos presenciais, se trata de cursos à distância, muito bem pagos, a grandes empresários, né, que atuam no setor da educação. Salvo engano, coloca aí também nos comentários o que você pensa sobre isso. Sobretudo nos anos 90, aquele movimento gigante da década de 70, 80, 90, com a reestruturação produtiva, como sociólogos, muitos amigos sociólogos assim chamam, a educação passou a ser um filão gigantesco da reprodução de valor. A reprodução de valor está pensando no capital mesmo, reprodução de valor. Vamos atuar em todos os setores da sociedade, agora vamos cair matando no setor da educação. Isso internacionalmente, né, pessoal? Não é uma decisão só do MEC aqui no Brasil. É uma decisão do capital internacionalmente organizado, buscando reproduzir valor, né, no setor da educação. Já reproduzia, mas a tendência é sempre ampliar essa taxa de lucro, né, e a massa de lucro, evidentemente. O setor da educação é um setor, em muitos países, que precisava, né, que se chama de forma romântica de PPP, não romântica quando falamos PPP, mas a parceria pública, público-privado, é tratada de forma romântica como se fosse a quintessência é, do desenvolvimento humano, quando na realidade simboliza literalmente o avanço do capital sobre o setor público, sem ilusão. O setor público também é o capital, né? Mas mais do que nunca vira um setor de investimento internacional. Enfim, e essas plataformas ganham e ganham muito no Brasil, Estado de São Paulo, Paraná. Nós temos vários exemplos de como essas empresas ganham, desde a venda de laptops, notebooks, e, enfim, etc. e tal, tablets, computadores, que é tudo tecnologia importante, são ferramentas, são instrumentos, mas em função do desenvolvimento para atender as ideias, os interesses do capital, né? Agora, a relação ensino-aprendizagem, isso é secundarizado, né? Muitos professores trabalham em história, geografia, matemática, física, biologia, etc., várias matérias, ou componentes curriculares, como se fala, mas dificilmente discutem conteúdo no sentido de como é que está sendo a relação, um processo de ensino-aprendizagem sobre, sei lá,
o mundo moderno, ou coisa do tipo, a sociedade, a inteligência artificial, isso é totalmente secundarizado, salvo as exceções. Massivamente, o que é priorizado são os rankings, os ranqueamentos, né? Ou seja, os índices, uma lógica totalmente do capital, uma lógica empresarial na educação. E isso vai provocando uma série de desgraças. Desculpe, mas eu não tenho outra palavra. É totalmente desprovido de graça alguma, uma desgraça, né? Ou seja, no sentido da formação humana, né? Desses filhos da classe trabalhadora, né? De todas as pessoas, sobretudo a maioria dos filhos da classe trabalhadora, né? Então, essa ideia de entupir o professor de curso, salvo cursos que possuem um propósito genuinamente preocupado com a relação, o processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa entender o ensino como um processo social gigantesco de ensino-aprendizagem que não segue o ritmo necessariamente do relógio, o ritmo da fábrica, né, dos rankings, etc, etc. Né? Então, há uma destruição gigantesca, um ataque tremendo à educação. E na área de humanas, que é a parte que diretamente me toca como trabalhador, né, vem sofrendo ataques fulminantes do capital. E eu não vou personalizar aqui no governo X, secretariado Y, é o governo do capital. Né? Todos eles representam, né, os interesses da burguesia, do capital, mesmo os vermelhinhos que governam o Brasil. Né? Ou seja, os interesses do capital. Né? São os interesses do capital que estão ali em jogo e sendo atendidos. Né? Então, nesse sentido, há uma destruição gigantesca. Vejam só vocês o que está acontecendo com a grade de humanas no ensino básico. A grade de humanas, por exemplo, história, geografia, filosofia, artes, né? e sociologia, uma diminuição tremenda, mais de 30% da grade de humanas foi destruída. Isso não é inédito, né? Nós sabemos que durante a ditadura militar, essas disciplinas de humanas foram substituídas pela educação, lembra disso? Quem for mais velho vai lembrar, educação moral e cívica, EMC, Organização Social Política do Brasil, o SPP, enfim, disciplinas que aí tinham o objetivo de serem substitutas, impossível, mas tinham o objetivo de serem substitutas, e formalmente foram, das disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia sofrem mais ainda, né? A questão factual que eu quero chamar a atenção, que é candente aqui, como eu disse, mais uma vez, no nosso tempo presente, a destruição da grade de humanas. Pô, vou dar um exemplo aqui empírico, doméstico, mas é factual. Não é uma anedota, uma alegoria, mas é um dado da realidade. Professores de História do ensino fundamental, até o ano passado, possuíam 4 aulas por semana. Quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, foram as salas que eu trabalhei. No ensino médio, tinham 2 aulas. No ensino médio de História, ficaram as 2 aulas. No ensino fundamental, oitavo ano e nono ano, diminuíram, foram para 3 aulas. Então, observa só que filosofia, sociologia já está reduzido para chuchu. Geografia foi tirada do terceiro ano do ensino médio, ficou geopolítica, né? Mas observe que, então, existe um ataque gigantesco. Isso não é gratuito, isso não é literalmente uma má intenção de um indivíduo, secretaria, sei lá, o setor da educação, um dado Estado, federação. Isso está para além do indivíduo. O indivíduo é só um instrumento para os interesses muito maior que são discutidos internacionalmente, né? E tem aí os acordos de educação internacionais, tem um pessoal que estuda isso, né? É muito importante, sugiro que conheçam aí os estudos mais recentes eu digo, que acompanham os estudos, inclusive, claro, os recentes, sobre esses tratados, esses acordos sobre a educação, né, desenvolvidos na Ásia, no Sudeste Asiático, na Europa, nos Estados Unidos, como isso influencia, né, a formação da classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora. Então, a destruição dessa grade de humanas. Isso vem acompanhado não sozinho, vem acompanhado de um pacote, a pessoa fala pacote de maldades, não quero levar por esse aspecto moralista, mas é um pacote, né, de ataques, né, reações de interesses da classe burguesa que precisa atacar o trabalhador. Observem vocês, coloquem aí nos comentários para ver o que vocês pensam sobre isso. O assédio à trabalhadora, ao trabalhador, né, ou seja, o assédio em todos os sentidos da palavra assédio, né, cotidiano, um assédio cotidiano na unidade escolar, né, um assédio em relação a, por exemplo, ameaças de fim de contrato, não vai recontratar, não vai reconduzir, essas atribuições duvidosas, né, enfim, falta professor, entra um, sei lá, professor tem formação na área de sociologia, entra para dar aula de, sei lá, aula de robótica, sei lá, qualquer outra coisa, qual a formação desses profissionais? Né? Ou seja, e muitas vezes o profissional da outra área não quer, mas ele não tem outra opção, ele entra lá ou ele entra lá, senão não vai ser reconduzido, senão vai ficar queimado com a direção.
E aí essa ideia da autonomia, do empoderamento dos gestores, etc. e tal, se é uma unidade escolar, né, em que existe um profissionalismo, um comprometimento com o processo de ensino-aprendizagem, a resistência é maior, ela pode existir e ela pode ser interessante, né? Mas nós sabemos que há uma legião de psicofantas que literalmente vão seguir o que as secretarias da educação dos estados, no caso do Brasil, vão determinar de cima para baixo, ponto final, né? Direito de falta, direitos trabalhistas são extremamente atropelados, desde feriado do professor, né? Foi a primeira vez na vida, no ano passado, que eu tive que trabalhar, quase, né? Nós quase tivemos que trabalhar no dia dos professores. Quando era 5 horas da tarde, chegou uma circular de emergência lá, vou chamar assim, o termo é esse, mas dizendo, não, amanhã não precisa vir, né? Então, assim, é uma canalice, é uma cretinice, assim, um ataque brutal, né? Um ataque brutal à categoria dos professores e todos ligados à educação, não só os professores, né? Inclusive os gestores, diretores, coordenadores, entra tudo nessa pressão também, né? É que tem os psicofantas, né? Psicofantas, sabem os psicofantas, né? Psicofanta, ele vai abraçar como se fosse o gestor, enfim, né? É o gestor psicofanta mor, né? Diamante ou ouro, coisa assim. Mas, enfim, há resistência, ainda bem, né? Mas ainda a maioria são psicofantas. Então, plano de carreira, estou falando ainda sobre o assédio da classe trabalhadora, ou seja, é um assédio gigantesco cotidiano, né? Desde vigiar a sua aula, o fim da autonomia, da liberdade de cátedra, né? Isso é um ataque tremendo. Se fosse só isso, já era uma coisa escandalosa, titânica, né? Mas isso é um pacote maior, muito maior, né? Então, a gente tem planos de carreira rebaixados, né? Direitos trabalhistas conquistados com muito suor, e muita luta e muito sangue também, né, sendo atropelados, né? Nós temos, então, também, dentro desse contexto, né, a saúde mental do professor. Eu sei que virou modinha para muitos pós-modernos aí falar a crise ou ainda a destruição da saúde mental, mas isso, independente dos pós-modernos, que não é o meu departamento, a questão da saúde mental é factual, é vital para a nossa existência. E quando você ataca a educação, ataca os trabalhadores da educação, os docentes, quando eu falo docentes, eu quero falar especificamente dos professores, mas todos os trabalhadores ligados diretamente à educação, você está destruindo não só a saúde mental, quando você está destruindo a saúde mental de um ser vivo, ou de um grupo, ou de uma classe social, você está destruindo a vida dessa pessoa. A vida, em geral, daqueles que pertencem à classe trabalhadora, né? E se tem vida após a morte, né? Eu sou ateu, mas independente da tua perspectiva religiosa, da sua cosmovisão, o fato é que nessa vida aqui agora, nessa que a gente dá aula, que a gente entra na sala de aula, trabalha que nem, enfim, trabalha pra caramba, né? Nessa vida aqui, a gente está literalmente sendo atacado brutalmente, é a própria negação da vida, não por nossa parte, é claro, mas por toda essa situação de precarização criada, arquitetada para atacar a educação e, é claro, aqueles que trabalham no setor, os trabalhadores da educação, né? Existe, dentro desse campo do assédio, um discurso muito forte sobre que tem a ver com a ideia da plataformização, do ranqueamento, que eu já disse, né, que é justamente os planos de meta. A gente não está falando de ex-presidente do Brasil aqui, não, a gente está falando de governos atuais, secretários atuais, e não é só o Estado de São Paulo, não é só Paraná, não. Isso acontece no Mato Grosso do Sul, isso acontece no Mato Grosso, isso acontece no Rio Grande do Sul, isso acontece na Bahia, isso acontece em vários lugares do Brasil, meus companheiros, vários lugares do Brasil. A ideia de plano de metas. Você tem que, ou seja, vou chamar aqui de lógica das Casas Bahia, que é uma lógica empresarial. Uma lógica empresarial. Você tem que atingir metas. Né? Ou seja, se o seu aluno tirou notas boas nas provas de avaliação, né, você então vai ser considerado professor, antes era escola, agora, sobretudo, professor ouro. Você atingiu além das médias, acima da média, que já é ouro, mais ainda, você é diamante. E esse discurso pegou. E aí vem a prostituição intelectual. Eu sei que muitos colegas vão gostar. Eu estou falando aqui, eu sou um professor muito privilegiado, hein? Salvo uma escola aí da minha vida aí, da rede pública, as outras unidades escolares que eu trabalhei foi muito importante, hein? Foi muito importante, tinha resistência, ou seja, faz parte desse campo da resistência. Todos os limites possíveis e imagináveis que isso possa representar, né? Mas eu sei que a maioria dos meus colegas de trabalho, meus camaradas de trabalho, não pisam numa unidade escolar com um mínimo de resistência. Pelo contrário, pisam nas escolas em que são dirigidas por psicofantas, como eu já pisei também, né?
Então, nesse sentido, a gente tem uma prostituição intelectual. Temos que chegar à escola bônus, ou ainda professor ouro, professor diamante, para ganhar, para receber o bônus. Né? Olha só, siga a cartilha, siga a ideia de quantificação do ensino, e se seus índices forem bons, você vai ganhar um dinheirinho. E galera, pessoal, coloque nos comentários aí, você discorda disso? Você concorda com o que eu estou falando? E em tese, a meu juízo, eu digo, a partir dos limites da minha sociabilidade, a maioria adora e quer receber o bônus, ok? Claro que receber um a mais é muito importante para um trabalhador. Claro, claro que é importante. Mas precisamos discutir qual o custo disso. A qual custo, né? Quantificação, fantasiar, a fantasia de números, a fantasia, falsificação, inclusive, falsificação da realidade, literalmente falsificação da realidade, né? Enfim, agora, é claro que eu não quero culpabilizar a nossa categoria, só estou dizendo que essa é a realidade que a nossa categoria está inserida, né? Está inserida nessa realidade. Então, essa lógica de Casas Bahia, ou seja, é uma lógica empresarial, uma lógica empresarial. Educação não é uma mera empresa. A educação é um processo social, histórico social. A relação ensino-aprendizagem não é simplesmente porque a gente entra na sala e, sei lá, trabalha o material que alguém mandou a gente trabalhar, porque vai ter uma prova na qual o conteúdo dessa prova vai cair igualzinho ou muito próximo do que está lá o material que mandaram a gente trabalhar. A preocupação não é a formação do nosso aluno, nesse caso, formalmente pensando, não é do nosso aluno, mas a formação, na realidade, é uma informação fenomênica que visa atingir os índices empresariais. E ai de quem não seguir essas regras. Não vai ser reconduzido, pode ser perseguido. Nas escolas que há ainda resistência a isso, é uma resistência com fragilidades, porque não é uma coisa que um indivíduo, um diretor, um coordenador, um professor, um grupo docente, vai só, dentro de uma unidade escolar, mudar toda essa realidade. É uma tarefa de classe social, né? Uma tarefa gigantesca, gigantesca. E nós estamos muito mal organizados para poder resistir isso para além da unidade escolar, né? Bom, enfim, então essa lógica empresarial, ela se preocupa com a quantificação do ensino. Ensino enquanto mercadoria, educação enquanto mercadoria, não como processo social, sócio-histórico, mas enquanto mercadoria que é vendida. Muitos falam assim, mas a educação não é mercadoria. Gente, é sim, é sim. Não sei o que vocês pensam disso, mas coloca nos comentários aí. A educação para o capital, para o Estado, é uma mercadoria, sim. A mercadoria está sendo vendida, muito bem vendida, né? E nós somos os servos aqui, para quem é da escola pública, do ensino público, em qualquer instância da vida escolar formal, nós somos os servos disso aí, né? Então a gente não tem um poder individual, senão a gente volta lá às visões românticas, em que o indivíduo sozinho, munido de um giz e uma lousa e os seus aluninhos, ele vai mudar o mundo. Não vai, não. Não muda, não. Não muda, não. Vai entrar em depressão, vai ficar doente, né? Enfim, se não seguir a linha que se faz no chão da escola, né, para o ponto dos burocratas, do Estado, dos interesses do capital, vai ficar desempregado. Enfim, a educação é mercadoria, sim, né? Ela foi mercantilizada, como muitas outras coisas que, né, foram mercantilizadas. Então, é preciso entender o ensino como processo de ensino, a educação como processo de ensino e aprendizagem. Mas ainda assim, tudo isso que eu estou falando aqui se encontra nos limites, nos marcos do capitalismo. Nos marcos do capitalismo. Não acredito que uma resistência localizada, em uma regional, em uma unidade, em uma sala de aula, um indivíduo, tem potência, poder para mudar isso. Para mim, isso é puro romantismo, né? Então, eu não tenho nenhuma expectativa de que, olha, vai virar lá da Secretaria de Educação do Estado XYZ, né, uma resolução dizendo o seguinte, agora vai, hein? Não, não vai, não. A única coisa que vai vir dizendo agora vai ter mais trabalho, vai dar mais trabalho. A sensação que eu tenho, pessoal, é que tem uma equipe, ou parte da equipe, dos representantes estatais, que ficam pensando 24 horas como eu vou prejudicar, como eu vou atrasar a correria do professor. Mais ainda do que já faz. Todo mês tem uma, toda 15 dias, cada semana, se bobear, tem algo novo,
né, em tese, para facilitar a vida, mas perguntem aí para os nossos colegas, vocês são profissionais de educação, e muitos há muito mais tempo do que eu, atrás do nosso lado. E muitas vezes a gente fica refém disso, não sabe o que fazer, e no final das contas vai ter que cumprir lá os planos de metas, né? Os planos de metas, que não é Juscelino Kubitschek, não, nem João Goulart, é planos de metas do capital, embora eles fossem também, né? Mas aqui a gente está falando de educação. Então, quando a gente pensa a educação, a sala de aula, numa perspectiva dialética, a meu juízo, pessoal, nós precisamos considerar todos esses elementos, se quisermos entendermos o chão que a gente está pisando. Entendermos. Para transformá-los, para transformar esse chão, é necessário pensar para além dessa perspectiva da escola formal. Era assim que o Marx fazia, era assim que a Krupskaya fazia, era assim que muitos revolucionários fizeram. Pensar a educação para além da educação formal. Então, quando eu digo para além da educação formal, observe, para além não é contra ou ignorando ou jogando fora. É para além. Poderia usar essa palavra muito escolhida, atravessando a educação formal. Né? Mas isso também é uma outra live, existem camaradas aí que estão desenvolvendo pesquisas seríssimas sobre essa questão da educação não formal. A educação é uma parte na perspectiva dos revolucionários fora da escola. É possível, existe educação fora da escola. Aliás, a meu juízo, ninguém é obrigado a concordar. Beleza? Mais uma vez, coloca nos comentários o que você acha disso. Você concorda com isso? Uma perspectiva revolucionária de educação, ela vai precisar correr por fora, centralmente por fora da escola formal. A escola formal é justamente para poder detonar e destruir qualquer possibilidade de uma perspectiva revolucionária. Revolucionária aqui, estou pensando com Karl Henrik Marx. Né? Agora, se o teu autor preferido, se a pessoa que você tem como referência pensa a educação emancipatória em outra perspectiva, não é da minha responsabilidade. Né? Uma perspectiva marxiana, né? Uma perspectiva de educação, de fato, dialética, tem que passar necessariamente por fora da educação formal. Porque a educação formal é regida, o regente, o reitor da educação formal é o Estado. A gente não pode esquecer as aulas de Massinho número 1, Massinho número 2, sobre o caráter histórico do Estado. Estado moderno, até o Estado moderno que eu digo nos dias de hoje. Né? Então, o Estado não tem uma perspectiva dialética. O indivíduo que trabalha lá no Estado, ele certamente pode ter, espero que tenha, né? E sabe que isso não é hegemônico, não é a maioria, mas certamente está longe de ter um resquício de perspectiva dialética da educação proposta pelos departamentos governamentais. Né? E seria um ledo engano acreditar nessas coisas. Né? Não porque eu estou dizendo não acreditem, mas é porque é factual. Né? Todos esses elementos que eu elenquei até agora aqui expressam que se tem uma coisa que a perspectiva da educação estatal não possui, é um caráter dialético. E sim um caráter posto, positivo, linear da educação e da formação. E nós sabemos que uma educação, uma formação humana, ela tem linhas, mas ela não é linear. Né? Ela é cheia de movimentos, de estagnações, de avanços, recuos, etc, etc. Então, uma perspectiva dialética não virá, nunca veio até então, do Estado burguês. Né? Uma educação dialética a partir da lógica do Estado não é possível. Eu vou reafirmar. Uma educação, e estou pensando em educação formal, no caso aí, para quem trabalha nas redes estaduais e tal, uma perspectiva dialética de educação vinda do Estado é impossível, meus amigos. Nem se você colocasse lá Paulo Freire para ser o secretário de Educação, vamos chamar assim, dirigente do MEC, né? Não viria. Talvez viria um cristianismo, um Pai Nosso, um Credo, uma Maria, mas dialética não viria. O Estado não tem essa perspectiva. Né? O Estado é antitético a uma perspectiva dialética. Porque em uma perspectiva dialética, a gente precisa trabalhar com os dados da própria realidade. A realidade deve ser entendida a partir do movimento das categorias que compõem essa realidade. Por favor, se o Estado fizer isso, ele é um tiro na própria cabeça, jamais fará. Né? Então, ou seja, é muito importante que exista uma formação dialética, né, nesse profissional, nesse professor, nessas pessoas todas ligadas à educação. Né? Só que essa educação, essa formação dialética, não nos é dada na educação formal, pessoal. Nem na época dos anos 80, na reabertura da suposta redemocratização, em 85 em diante, e muito menos nos dias de hoje. Normalmente, essa formação dialética ela vem por fora.
justamente pelas instâncias possíveis de educação não formal, militância política, militância revolucionária, seja num grupo, num coletivo, num partido revolucionário, num sindicato com uma perspectiva não meramente sindicalista, nem politicista, mas organizações que nós sabemos que hoje em dia não tem um diálogo, uma capilaridade na classe trabalhadora, né? Pois bem, mas também seria assunto para uma outra live, para um outro vídeo. Então, há uma importância muito grande da formação dialética, e é importante que a gente recorra, busque, conheça essas organizações que trabalham com essa perspectiva de educação para além da escola formal e numa perspectiva dialética. Por quê? Uma perspectiva dialética? Porque a própria realidade é dialética. Esse é o melhor caminho, esse é o melhor método para entender a realidade, seja no sentido de uma conjuntura nacional, internacional, uma análise e caracterização da realidade em geral que vivemos, e, é claro, uma análise e caracterização da nossa escola, da nossa sala de aula, em que qual é o contexto sociopolítico, econômico, geográfico, filosófico, artístico, que a nossa unidade escolar está inserida, o meu local de trabalho, o meu local, nesse caso, o local de trabalho, onde ele está, quais são os elementos que constituem essa realidade. Se eu ficar só na sala de aula, dificilmente eu vou entender a realidade na qual estou trabalhando, inserido numa comunidade escolar, vamos chamar assim, para além dos muros da escola. Isso é muito importante. Isso, então, não é garantia, observem, eu vou finalizar, eu acho que deve ter dado os 20 minutos, mas eu vou finalizar com a problematização do início. Não adianta eu fazer, ou vocês, nós fazermos videozinhos aqui, apetitosos, esperançosos, inclusive. Nada contra ter esperança, acho que é importante, mas esperançosos no sentido de vender caminhos, atalhos. Não tem atalhos, qualquer atalho aqui, pessoal, é descaminho. Né? Nós precisamos entender o chão social que os nossos alunos estão pisando, que nós estamos pisando, que os pais desses alunos, os responsáveis, enfim, os vizinhos, a classe na qual pertencemos está pisando. Isso é muito importante. O Marx falava, e deixou muitas contribuições, Marx, Engels, Trotsky, né? Ou seja, uma preocupação para que entendamos a totalidade histórica na qual estamos inseridos. Não é com um videozinho de 5 minutos, nem de 20 minutos, que a gente vai conseguir entender isso. Então, não tem receita, né? Ou seja, é possível trabalhar uma sala de aula a perspectiva dialética? Sim, é possível. Mas, para além do indivíduo ter uma formação dialética, é preciso que a gente considere todo um tecido social, todo um chão social na qual todos nós estamos pisando, com caráter, obviamente, de classes sociais, né? Coisa que jamais o Estado poderá fazer, né? O Marx já falava, desde 1848, a burguesia entra na sua fase reacionária, né? E não há mais nenhum compromisso, nem mesmo que fosse anunciado com a realidade. A preocupação é com os índices da Bolsa de Valores, né? Eu diria que isso não mudou até os dias de hoje, né? Se fala muito de preocupação com educação, mas quando a gente analisa a raiz ou as raízes dessa preocupação, o que a gente encontra são acionistas preocupados com os índices da Bolsa de Valores, né? Então, pensar o ensino para além da escola é fundamental. Mais uma vez, não é para jogar a escola fora, a escola formal fora, é para enriquecer a nossa atuação nesses locais de trabalho, né? Há uma hegemonia, então, de um ensino vazio e destinado aos interesses do capital, no que diz respeito ao que eu já falei aqui, a plataformização, essa lógica de Casas Bahia, atinge a meta agora, depois a meta já aumenta, quanto mais trabalho também, a ideia de que valorizar o professor é chuchar curso do professor, bom, enfim, e salário que é bom, né? Plano de carreira também, tudo rebaixado, né? Enfim. Então, há uma venda de ilusões tremenda para o aluno, para o pai do aluno, então, nem se fala. Os pais, né, em geral, para o professor, enfim, diante de uma crise gigantesca e da não capilaridade, quero insistir mais uma vez para finalizar nisso, da não capilaridade de uma perspectiva revolucionária, a gente se agarra a qualquer coisa no desespero. Se você, eu não lembro quem, alguém mais velho já disse na minha vida há algum tempo, há muito tempo. Se você estiver afogando e jogar uma bigorna para a pessoa, ela vai grudar na bigorna e vai afundar junto, né? Vai se agarrar a qualquer coisa. A gente está no meio de uma crise gigantesca, não se iludam. Nós estamos numa crise gigantesca de sociabilidade, né? Então, os filhos da classe trabalhadora estão suscetíveis, né, e os trabalhadores em geral, a essas ilusões, né, diante dessas crises. Bom, enfim, é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Eu espero que, durante os nossos encontros, vou procurar gravar vídeos sempre, gravar os vídeos sempre às quintas-feiras, né, depois que eu saio da aula, né, chego em casa, me organizo aqui e gravo para vocês. E é muito importante
A ideia é fazer lives aqui no YouTube, perdão. Mas existe um tempo para que eles liberem um canal novo, né? O canal se chama Na Sala de Aula. Aqui, o objetivo não é fazer nenhuma fala profissional. Se sair profissional, vai ter que perdoar, porque eu sou professor mesmo. Mas a questão é, não tem verdades prontas, absolutas e únicas. Aqui é uma ideia para a gente compartilhar mesmo, pessoal. Compartilhar experiências, análises, sugestões de leitura, né, problematizar a realidade que a gente está inserido, né, e não ficarmos aí simplesmente papagaiando 7 passos para uma aula feliz, porque isso, numa perspectiva dialética, se não risível, é extremamente distante de uma perspectiva dialética. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, então. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Eu nunca pensei que ia falar isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário aí que o YouTube entende que é interessante. Enfim, não quiser escrever também, dane-se, não escreva nada, só assista aí, né? Faça as críticas, não fique só nos cursinhos de amiguinho, pode fazer crítica aberta aí, etc e tal. Se for críticas sérias, né, eu respondo todos os comentários. E é isso, pessoal. Um grande abraço, bom descanso, porque amanhã certamente a gente tem mais aula, beleza? Boa noite, um abração. Deixa os comentários aí, eu vou responder aí, a gente vai conversando por aqui, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.